Existe um livro que as autoridades religiosas mantiveram escondido por quase 2000 anos. Um manuscrito tão poderoso e perturbador que sua simples leitura poderia abalar os alicerces de tudo o que você acredita sobre a história humana. Esse livro não foi perdido por acidente, não desapareceu nas areias do tempo por negligência ou casualidade. Ele foi deliberadamente removido, cuidadosamente apagado dos cânones oficiais, banido das prateleiras das igrejas e das mãos dos fiéis. O nome desse texto proibido, o Livro de Enoque. E a pergunta que ninguém quer responder é simples. O que havia nessas páginas antigas que era tão perigoso, tão revelador, que precisava ser silenciado para sempre? Quando os concílios eclesiásticos se reuniram nos primeiros séculos após Cristo para decidir quais textos seriam incluídos na Bíblia oficial, algo extraordinário aconteceu nos bastidores dessas reuniões secretas. Dezenas de manuscritos foram analisados, debatidos e muitos foram rejeitados sob justificativas vagas e contraditórias. Mas o livro de Enoque recebeu um tratamento especial. Não foi apenas excluído, foi ativamente suprimido, queimado onde era encontrado. E seus leitores eram frequentemente perseguidos. Os poucos exemplares que sobreviveram foram escondidos em mosteiros remotos na Etiópia, longe dos olhos do Vaticano e das autoridades que temiam seu conteúdo. Por quê? Porque Enoque não contava a história que eles queriam que você ouvesse. A versão oficial que nos ensinaram nas escolas dominicais e nas aulas de história é confortável, domesticada, digerível para as massas que não fazem perguntas. Um dilúvio global, uma arca, animais entrando 2 a 2 e um recomeço limpo para a humanidade. Simples, não é? Mas e se essa narrativa sanitizada for apenas a versão editada, a história censurada para consumo público? E se os verdadeiros horrores do mundo antediluviano, as reais razões para a ira divina, fossem tão perturbadores que precisaram ser apagados da memória coletiva? Enoque viu tudo. Ele caminhou entre essas cidades condenadas, testemunhou suas abominações e registrou cada detalhe com precisão arrepiante. O que torna o testemunho de Enoque tão singular é que ele não era um observador comum, não era apenas mais um profeta transmitindo mensagens divinas de segunda mão. A Bíblia canônica nos diz algo extraordinário sobre ele. Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou. Esse homem não morreu como os outros mortais. Ele foi levado vivo, transladado para os reinos celestiais enquanto ainda respirava. Imaginem o que ele deve ter visto durante essas jornadas impossíveis. Os segredos cósmicos que lhe foram revelados, as verdades sobre a criação e destruição que nenhum outro humano teve permissão para conhecer. E quando ele retornou, escreveu tudo isso. Nos perguntamos por que as igrejas modernas raramente mencionam Enoque, por que seus sermões evitam cuidadosamente esse personagem fascinante que mereceu uma menção honrosa até mesmo na Bíblia oficial. A resposta é incômoda, porque seguir o rastro de Enoque significa confrontar verdades que contradizem a narrativa controlada, significa fazer perguntas que não têm respostas convenientes. Significa admitir que talvez, apenas talvez, a história real seja muito mais escura, mais complexa e mais aterrorizante do que as versões infantilizadas que nos contaram. Significa aceitar que civilizações inteiras foram apagadas não por castigos aleatórios, mas por crimes específicos e hediondos que ultrapassaram todos os limites da tolerância divina. As cópias sobreviventes do livro de Enoque começaram a ressurgir apenas no século XVIII, quando exploradores europeus trouxeram manuscritos etíopes de volta para o Ocidente, causando pânico silencioso entre teólogos que reconheceram imediatamente o que tinham em mãos. Esses textos antigos continham detalhes precisos sobre eventos pré-diluvianos que não constavam em nenhum outro lugar.
nomes de anjos caídos que não apareciam nas escrituras aprovadas, descrições de tecnologias impossíveis e rituais abomináveis. A igreja tentou desacreditá-los como apócrifos, como fantasias gnósticas, mas a evidência era inegável. Esse era o texto que os primeiros cristãos reverenciavam, que Judas citou em sua epístola, que moldou a compreensão judaica do mundo espiritual por séculos. Então, por que começar esta jornada com conspiração e supressão? Porque você precisa entender, desde o início, que o que está prestes a descobrir não é conhecimento facilmente acessível. Não são verdades que serão confirmadas pelo padre da sua paróquia ou pelo pastor do seu culto. O que Enoque viu e registrou sobre as cidades submersas, sobre a verdadeira natureza da ira divina, sobre os motivos reais do grande dilúvio, tudo isso foi considerado perigoso demais para o conhecimento público. E quando algo é tão vigorosamente escondido por tanto tempo, quando autoridades poderosas trabalham incansavelmente para mantê-lo longe de você, há apenas uma conclusão lógica. A verdade contida ali é absolutamente devastadora. A testemunha ocular do impossível. Enoque não era um homem comum, e essa afirmação vai muito além de mera retórica religiosa ou exagero devocional. Enquanto outros patriarcas bíblicos viveram centenas de anos e morreram como todos os mortais, Enoque simplesmente desapareceu da face da terra aos 365 anos, levado corporalmente para dimensões que nossa mente mal consegue conceber. Gênesis dedica apenas 2 versículos enigmáticos a esse evento extraordinário, como se os escribas posteriores estivessem deliberadamente minimizando algo que não conseguiam ou não queriam explicar completamente. Mas o próprio Enoque, em seus escritos proibidos, detalha essas experiências com uma clareza perturbadora que faz você questionar tudo o que pensava saber sobre a realidade. Ele não estava tendo visões místicas ou sonhos proféticos nebulosos. Ele estava lá, fisicamente presente, caminhando entre anjos e demônios, observando os mecanismos ocultos do cosmos. O que torna o testemunho de Enoque absolutamente único na literatura antiga é sua posição como observador privilegiado do mundo antediluviano em seu apogeu e em sua queda. Ele viveu durante a chamada Era dos Gigantes, quando a Terra fervilhava com civilizações híbridas, nascidas da união proibida entre os vigilantes celestiais e as filhas dos homens. Enoque não apenas ouviu falar dessas cidades lendárias, ele as visitou pessoalmente, caminhou por suas ruas impossíveis, testemunhou seus mercados onde se negociavam não apenas bens materiais, mas conhecimentos proibidos e poderes sobrenaturais. Imagine ser o único repórter investigativo presente durante os últimos dias de Atlântida, de Sodoma, de todas as Babilônias míticas combinadas, com acesso total e permissão divina para documentar tudo. Esse era Enoque, e sua perspectiva era literalmente insubstituível. Mas quem era esse homem antes de se tornar a testemunha ocular mais importante da história pré-diluviana? Os textos nos contam que Enoque era filho de Jarede e pai de Matusalém, vivendo na 7ª geração desde Adão, um número que carrega profundo simbolismo místico em praticamente todas as tradições esotéricas. Ele não nasceu em uma família real ou sacerdotal especial. Não tinha linhagem divina óbvia que o predestinasse para seu papel extraordinário. O que o distinguiu foi algo muito mais raro e valioso. Uma retidão absoluta em uma era de corrupção crescente. Uma pureza de propósito que chamou a atenção das próprias forças celestiais. Em um mundo onde a humanidade estava se miscigenando com entidades angelicais e produzindo abominações híbridas, Enoque permaneceu imaculado. E essa singularidade o tornou o candidato perfeito para a missão mais importante já confiada a um mortal.
As viagens de Enoque aos reinos celestiais não eram passeios turísticos pelo paraíso, eram expedições de reconhecimento com propósito específico e aterrorizante. Os anjos que o guiaram não eram querubins fofinhos com harpas douradas, eram seres de poder incompreensível, executores da vontade divina, guerreiros cósmicos cuja mera presença fazia a realidade tremer. Eles mostraram a Enoque os segredos da criação, os mecanismos celestiais que governam as estrelas e as estações, mas também as prisões dimensionais onde os vigilantes rebeldes aguardavam o julgamento eterno. Mais importante ainda, eles o enviaram de volta às cidades condenadas da terra com uma missão impossível: anunciar a sentença divina aos anjos caídos, entregar a notícia de que o tempo da misericórdia havia terminado e o tempo da ira absoluta estava chegando. Imagine o terror de olhar nos olhos de seres semidivinos que haviam corrompido nações inteiras e dizer-lhes que sua destruição era iminente e irrevogável. Durante essas jornadas terrestres pelos últimos redutos da civilização antediluviana, Enoque documentou o que viu com detalhes que ecoam estranhamente com descobertas arqueológicas modernas que a ciência mainstream se recusa a explicar adequadamente. Ele descreveu torres que alcançavam as nuvens, não como metáforas poéticas, mas como estruturas de engenharia real que desafiavam as leis da física conhecida. Ele mencionou conhecimentos de metalurgia, astronomia e manipulação de forças naturais que não deveriam existir em uma era supostamente primitiva. Ele viu armas de destruição em massa, tecnologias de controle climático e experimentos genéticos que faziam os Nefilim parecerem apenas o começo de algo muito mais sinistro. E tudo isso ele registrou, sabendo que estava documentando os últimos dias dessas maravilhas corrompidas, que em breve tudo seria varrido sob quilômetros de água e sedimento. O aspecto mais perturbador dos relatos de Enoque não é o que ele viu nas cidades condenadas, mas o que ele aprendeu sobre o julgamento que viria. Os anjos revelaram a ele os detalhes precisos do cataclismo planejado, não como punição emocional ou raiva divina descontrolada, mas como cirurgia cósmica necessária para remover um câncer que ameaçava contaminar toda a criação. Eles explicaram como as fontes do grande abismo seriam abertas, como os reservatórios do céu seriam despejados, como a própria estrutura da terra seria reorganizada para garantir que nenhum vestígio dessas civilizações abomináveis pudesse sobreviver e ressurgir. Enoque entendeu com clareza cristalina e horripilante que não estava testemunhando simplesmente um desastre natural amplificado, mas uma execução deliberada, meticulosamente planejada e executada com precisão militar celestial. Quando Enoque finalmente foi transladado, retirado da terra, antes que o dilúvio chegasse, ele deixou para trás não apenas seus escritos, mas um legado impossível de ignorar. O testemunho de alguém que viu ambos os lados da cortina da realidade, que conhecia tanto os segredos do céu quanto os horrores da terra corrupta. Nenhum outro texto antigo oferece essa perspectiva dupla, essa visão estereoscópica que permite entender não apenas o que aconteceu, mas por que tinha que acontecer daquela maneira específica. As autoridades religiosas removeram seu livro do cânon precisamente porque ele fornecia respostas demais, porque explicava coisas que eles preferiam manter envoltas em mistério conveniente. Mas a verdade, como sempre, não pode ser suprimida para sempre. E a verdade de Enoque sobre as cidades submersas e o julgamento divino que as aniquilou é mais relevante hoje do que nunca. As cidades proibidas e seus pecados inomináveis. As cidades que Enoque testemunhou antes do dilúvio não eram simples aldeias de barro e palha habitadas por caçadores-coletores primitivos.
como a narrativa evolucionista mainstream insiste que deveria ser aquela época. Eram metrópoles colossais, centros urbanos que rivalizam em escala e sofisticação com qualquer coisa que conseguimos construir na era moderna. Talvez até superando nossa tecnologia em aspectos que a ciência convencional se recusa a admitir como possíveis. Enoque descreve estruturas de pedra cortadas com precisão que fariam os engenheiros contemporâneos coçarem a cabeça em confusão, sistemas de irrigação e agricultura que alimentavam milhões, observatórios astronômicos que mapeavam os céus com exatidão perturbadora. Mas a grandeza arquitetônica dessas cidades era apenas a fachada brilhante que ocultava uma podridão espiritual e moral tão profunda que contaminou a própria essência da criação. O que acontecia dentro daqueles muros magníficos era tão abominável que atraiu uma resposta divina sem precedentes na história. O pecado original dessas civilizações antediluvianas não começou com a humanidade, mas com uma rebelião cósmica que teve consequências catastróficas na Terra. Enoque identifica pelo nome 200 vigilantes, anjos de alta hierarquia encarregados de observar a humanidade, que desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto blasfemo. Descer à terra, tomar para si esposas entre as filhas dos homens e ensinar à humanidade conhecimentos que nunca deveriam ter sido revelados a mortais. Esses não eram espíritos incorpóreos sussurrando tentações. Eram seres materializados com poder imenso, beleza irresistível e ambições que transcendiam qualquer coisa que a psicologia humana poderia conceber. Eles não vieram como conquistadores violentos, mas como benefatores, carregando presentes envenenados, metalurgia avançada, cosméticos e feitiçaria, astrologia e manipulação climática, farmacologia e venenos, e, acima de tudo, a promessa sedutora de que a humanidade poderia se tornar como deuses através do conhecimento proibido. A união entre esses vigilantes e as mulheres humanas produziu uma raça híbrida que Enoque chama de Nefilim, traduzido variadamente como gigantes ou os caídos, mas nenhuma tradução captura adequadamente o horror que esses seres representavam. Não eram simplesmente humanos grandes ou fortes, eram aberrações genéticas que combinavam o material genético humano com algo totalmente alienígena, resultando em criaturas de apetites monstruosos e capacidades sobre-humanas. Os textos descrevem Nefilim com altura de 300 côvados, aproximadamente 137 metros. Números que parecem impossíveis até você considerar as lendas globais de gigantes que existem em praticamente todas as culturas antigas, ou os esqueletos anômalos que arqueólogos ocasionalmente descobrem e rapidamente escondem em porões de museus. Esses gigantes consumiam tudo à sua volta, devorando primeiro os recursos, depois os animais e, finalmente, segundo Enoque, começaram a devorar os próprios humanos normais, transformando o canibalismo em prática ritualística. Mas os Nefilim eram apenas o começo da espiral descendente dessas civilizações para a abominação absoluta. Os conhecimentos que os vigilantes trouxeram foram utilizados não para elevar a humanidade, mas para escravizá-la através de sistemas cada vez mais sofisticados de controle e corrupção. Enoque descreve templos onde se praticavam sacrifícios humanos em escala industrial, não como atos religiosos primitivos, mas como tecnologias ocultas que canalizavam energia vital para propósitos que nossa mente mal consegue imaginar. Ele menciona práticas de manipulação genética onde humanos, animais e possivelmente outras entidades eram fundidos em quimeras que violavam todas as leis da natureza estabelecidas na criação. As cidades fervilhavam com mercados onde se comprava e vendia não apenas escravos humanos,
mas almas, destinos e fragmentos de realidade alterada através de feitiçarias que os vigilantes haviam ensinado. A própria estrutura moral que deveria governar a sociedade havia sido completamente invertida. A decadência sexual dessas civilizações ia muito além da simples promiscuidade ou imoralidade que reconheceríamos hoje. Enoque alude, com linguagem velada, que mesmo assim foi suficiente para escandalizar censores posteriores, a práticas que combinavam rituais sexuais com invocações demoníacas, criando portais dimensionais através dos quais entidades ainda mais sinistras podiam entrar em nossa realidade. As filhas dos homens, que inicialmente haviam sido seduzidas pelos vigilantes, agora ensinavam esses conhecimentos às gerações seguintes, criando cultos de fertilidade corrompida, onde o ato de procriação era pervertido em ferramenta de invocação espiritual. Crianças nasciam dessas uniões ritualizadas que não eram totalmente humanas, não totalmente Nephilim, mas algo que não deveria existir em nenhum plano de existência. A própria biologia estava sendo hackeada e reescrita segundo caprichos que desafiavam o design original da criação. A violência que permeava essas cidades não era a brutalidade desorganizada de sociedades primitivas, mas uma crueldade sistematizada e refinada em forma de arte macabra. Enoque testemunhou arenas onde Nephilim lutavam até a morte, não por sobrevivência, mas por entretenimento de multidões sedentárias de sangue e poder. Ele viu fortalezas onde humanos comuns eram mantidos como gado, criados especificamente para experimentações genéticas ou para servirem como componentes em rituais que requeriam sacrifício em massa. As guerras entre cidades-estado antediluvianas não eram conflitos por recursos ou território, mas competições sádicas para ver qual civilização poderia desenvolver as armas mais devastadoras, os venenos mais letais, as maldições mais permanentes. Os vigilantes haviam ensinado a arte da guerra total, e seus discípulos humanos e híbridos a aperfeiçoaram até transformá-la em genocídio como expressão cultural. O pecado que finalmente selou o destino dessas cidades, o ato que tornou o julgamento divino não apenas justificável, mas absolutamente necessário, foi a ameaça existencial que representavam para toda a criação. Não se tratava mais de imoralidade localizada ou corrupção contida. O conhecimento proibido havia se espalhado a ponto de contaminar o próprio código genético da vida na Terra. Enoque revela que praticamente toda a carne havia sido corrompida, que a pureza das espécies criadas originalmente estava sendo sistematicamente destruída através de experimentos que mesclavam DNA de formas inimagináveis. Se deixadas sem controle, essas civilizações não apenas destruiriam a humanidade, mas transformariam a Terra inteira em uma dimensão híbrida, onde as leis naturais estabelecidas no Gênesis deixariam de existir. O dilúvio não foi castigo por pecados morais comuns, foi cirurgia de emergência cósmica para impedir que um câncer metastático consumisse toda a realidade criada. E Enoque, horrorizado, entendeu que não havia outra solução possível. O dia em que o céu despencou, o verdadeiro cataclismo. A descrição que Enoque fornece do cataclismo que destruiu o mundo antediluviano vai infinitamente além da narrativa simplificada de 40 dias e 40 noites de chuva que aprendemos nas histórias infantis da Arca de Noé. O que ele testemunhou e registrou foi uma reorganização completa da estrutura planetária. Um evento de extinção tão massivo e abrangente que literalmente redefiniu a geologia, a atmosfera e possivelmente até a órbita da Terra. Enoque descreve como os anjos executores receberam ordens específicas, não apenas para inundar a superfície, mas para desmantelar os próprios fundamentos do mundo corrompido,
como cirurgiões divinos removendo um tumor maligno com precisão brutal. As águas foram apenas um dos instrumentos de destruição, talvez nem mesmo o mais devastador. O verdadeiro horror estava na coordenação militar celestial, com que múltiplas forças cataclísmicas foram desencadeadas simultaneamente, transformando o planeta inteiro em uma zona de extermínio total, da qual escape era literalmente impossível. Enoque identifica pelo nome os anjos específicos encarregados de diferentes aspectos da destruição, e suas atribuições revelam a natureza multifacetada do julgamento. Uriel foi encarregado de avisar Noé e instruí-lo na construção da arca, não por compaixão sentimental, mas para preservar uma linha genética pura através da qual a humanidade pudesse ser reiniciada. Rafael recebeu a missão de prender Azazel, um dos líderes dos vigilantes rebeldes, amarrá-lo com correntes dimensionais e lançá-lo em um abismo de escuridão, onde permaneceria até o julgamento final. Gabriel foi enviado para destruir os Nefilim, provocando guerras fratricidas entre eles, onde pai matava filho e filho matava pai, dizimando a raça híbrida através de sua própria violência antes que as águas chegassem. E Miguel, o príncipe dos anjos, recebeu a tarefa mais terrível: aprisionar os 200 vigilantes e assistir à aniquilação completa de tudo que haviam construído na terra. As fontes do grande abismo que Enoque menciona não eram simples aquíferos subterrâneos rompendo a superfície. Eram fissuras dimensionais no próprio tecido da realidade, através das quais oceanos de água primordial jorraram com força incompreensível. Imagine vulcões erupcionando não lava, mas água superaquecida e pressurizada, capaz de cortar montanhas como jatos hidráulicos cortam aço. Essas fontes explodiram simultaneamente em pontos estratégicos ao redor do globo, posicionadas especificamente para maximizar a destruição das cidades antediluvianas que os anjos haviam mapeado meticulosamente. A pressão era tão intensa que literalmente arremessou continentes inteiros para cima, fraturou placas tectônicas e criou as cadeias montanhosas que vemos hoje como cicatrizes permanentes daquele dia, o que os geólogos modernos atribuem a milhões de anos de movimentação lenta. Enoque descreve como tendo ocorrido em semanas ou meses de violência tectônica apocalíptica. Simultaneamente aos cataclismos aquáticos, Enoque descreve fenômenos celestiais que sugerem que o próprio cosmos estava envolvido na execução do julgamento. Ele menciona como as comportas dos céus foram abertas, uma expressão que teólogos modernos interpretam poeticamente, mas que em seu contexto original sugere algo muito mais literal e aterrorizante. Evidências científicas modernas de um antigo dossel de vapor de água na atmosfera superior, capaz de criar um efeito estufa que explicaria as vidas prolongadas dos patriarcas pré-diluvianos e o clima subtropical global, alinham-se perturbadoramente com essa descrição. Quando esse dossel colapsou, não apenas despejou quantidades inimagináveis de água, mas expôs à Terra à radiação cósmica completa pela primeira vez, alterando fundamentalmente as condições de vida no planeta. O próprio céu estava literalmente desabando, transformando a atmosfera protetora em um agente de destruição. Mas o aspecto mais chocante da descrição de Enoque não são os mecanismos físicos da destruição. É a consciência intencional por trás de cada elemento do cataclismo. Não houve nada de aleatório ou emocional no dilúvio. Cada onda foi direcionada, cada terremoto foi calibrado, cada deslizamento de terra foi coreografado para garantir que nenhuma das cidades corrompidas pudesse sobreviver, que nenhuma tecnologia proibida pudesse ser recuperada, que nenhum Nefilim pudesse escapar para refundar suas abominações em outro lugar.
Enoque descreve como os anjos executores literalmente pastorearam os gigantes para áreas específicas onde seriam esmagados sob montanhas que desabavam, como inundações foram cronometradas para capturar populações inteiras em vales que se tornaram tumbas aquáticas em questão de minutos. Este não era o Deus de raiva cega que destrói indiscriminadamente. Era o arquiteto supremo executando um plano de extermínio com precisão cirúrgica absoluta. As consequências imediatas do cataclismo foram tão devastadoras quanto sua execução. Enoque relata que a própria topografia do mundo foi completamente redesenhada, que montanhas surgiram onde antes havia planícies, que oceanos cobriram continentes inteiros, que rios mudaram de curso por milhares de quilômetros. Os sobreviventes na Arca de Noé não apenas esperaram as águas baixarem, eles esperaram que o próprio planeta se estabilizasse após ser literalmente sacudido até seus fundamentos. Quando finalmente desembarcaram, não reconheceram o mundo ao seu redor, pois não era o mesmo mundo que haviam deixado. As estrelas estavam em posições diferentes no céu, as estações funcionavam de forma alterada, as próprias leis climáticas haviam sido reescritas. O dilúvio não apenas destruiu a civilização antediluviana, ele apagou até mesmo a geografia que ela habitara, enterrando toda a evidência sob quilômetros de sedimento e água. O legado duradouro desse cataclismo, segundo Enoque, não foi apenas físico, mas espiritual e dimensional. Os Nefilim mortos não simplesmente deixaram de existir. Seus espíritos se tornaram os demônios que ainda atormentam a humanidade até hoje. Entidades sem corpo que vagam buscando hospedeiros para possuir. Os vigilantes aprisionados continuam presos em dimensões paralelas, gritando maldições através das fissuras da realidade, esperando uma oportunidade impossível de escape. E a própria Terra carrega as cicatrizes daquele dia, não apenas nas formações geológicas inexplicáveis, mas em uma memória coletiva, trauma enterrada tão profundamente no inconsciente humano que ressurge em mitos de dilúvio em literalmente todas as culturas do planeta. O que Enoque documentou não foi simplesmente uma tempestade severa ou mesmo um desastre natural amplificado. Foi o dia em que o céu e a terra conspiraram sob comando divino para exterminar completamente uma forma de vida que havia se tornado uma ameaça existencial à própria criação. E ele registrou tudo isso como testemunha ocular, sabendo que um dia alguém precisaria entender exatamente o que aconteceu e por quê. As ruínas, que a ciência não consegue explicar, nas profundezas dos oceanos, onde a luz do sol nunca alcança e a pressão esmagaria um ser humano instantaneamente, existem estruturas que não deveriam estar lá, segundo qualquer cronologia histórica convencional. Ruínas de cidades inteiras foram descobertas a centenas de metros abaixo da superfície do mar, em locais onde os geólogos insistem que a terra seca não existia há milhões de anos, muito antes da evolução humana sequer começar. No Golfo de Kambat, na Índia, sonar de varredura lateral revelou uma metrópole submersa de proporções colossais, com ruas organizadas em padrão de grade, edifícios de múltiplos andares e estruturas que sugerem planejamento urbano sofisticado datando de 9.500 anos atrás. Quando artefatos foram recuperados dessas ruínas e submetidos à datação por carbono, os resultados deixaram os arqueólogos em silêncio constrangedor. As amostras indicavam idades de 32 mil anos, uma impossibilidade segundo a narrativa oficial, que coloca a civilização humana surgindo apenas há 6.000 anos. A comunidade científica mainstream respondeu como sempre responde a anomalias inconvenientes, ignorando-as completamente. Ao largo da costa de Yonaguni, no Japão,
mergulhadores descobriram o que só pode ser descrito como uma pirâmide em degraus maciça, esculpida em rocha sólida, submersa sob 25 metros de água. A estrutura apresenta ângulos precisos de 90 graus, corredores retilíneos, plataformas perfeitamente niveladas e o que parecem ser símbolos ou escrita entalhados nas paredes. Geólogos tentaram desesperadamente classificá-la como formação natural, mas a precisão matemática das proporções, a simetria impossível de ser produzida por erosão e a presença de marcas de ferramentas tornam essa explicação ridícula para qualquer observador honesto. A estrutura teria sido submersa no final da última era glacial, quando os níveis do mar subiram dramaticamente, colocando sua construção em pelo menos 10 mil anos atrás, uma época em que supostamente os humanos ainda eram caçadores-coletores nômades, sem capacidade de engenharia monumental. Mas ali está ela, desafiando silenciosamente cada livro didático de história já escrito. Na costa de Cuba, em 2001, exploradores oceânicos, usando equipamento de sonar avançado, detectaram formações que pareciam estruturas megalíticas, organizadas simetricamente a uma profundidade de 600 a 700 metros abaixo do nível do mar. As imagens mostravam o que pareciam ser pirâmides, estradas pavimentadas e edifícios dispostos em padrões geométricos deliberados, cobrindo uma área de aproximadamente 20 quilômetros quadrados. A profundidade era tão extrema que para aquela área ter estado acima do nível do mar, seria necessário recuar 50 mil anos ou mais, de acordo com modelos geológicos convencionais. O governo cubano inicialmente apoiou investigações mais aprofundadas, mas misteriosamente o projeto foi cancelado sem explicação pública. As filmagens foram confiscadas e um silêncio estranho desceu sobre toda a descoberta. Quando cientistas independentes tentaram obter permissão para investigações subsequentes, encontraram portas fechadas e negativas burocráticas inexplicáveis. O que estava no fundo daquele oceano que precisava permanecer escondido? Mas as anomalias não se limitam ao fundo dos oceanos. Em Pumapunco, na Bolívia, a 587 metros acima do nível do mar, encontramos blocos de pedra pesando mais de 130 toneladas, cortados com precisão, que engenheiros modernos admitem não poder replicar mesmo com equipamento contemporâneo. As superfícies são tão perfeitamente planas que variam menos de 1 milímetro. Os ângulos são tão exatos que parecem ter sido cortados com lasers, e os blocos apresentam encaixes complexos de múltiplas direções que desafiam explicações de como foram concebidos, quanto mais executados. A datação oficial coloca essas estruturas em 15 mil anos atrás, mas o método de datação convencional é notoriamente impreciso para pedra, e muitos pesquisadores independentes argumentam que as estruturas poderiam ser muito mais antigas. O verdadeiro mistério é a tecnologia necessária para produzir tal precisão, uma tecnologia que supostamente não existia até a Revolução Industrial, mas ali está ela, zombando de nossa arrogância cronológica. As pirâmides de Gizé, no Egito, continuam sendo talvez o exemplo mais frustrantemente inexplicável de tecnologia perdida. Egiptólogos mainstream insistem que foram construídas há 4.500 anos com ferramentas de cobre e trabalho escravo. Mas essa narrativa colapsa sob o menor escrutínio técnico. A Grande Pirâmide contém aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas, alguns chegando a 70 toneladas, encaixados com precisão submilimétrica sem argamassa. Mesmo trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 20 anos, os construtores teriam que colocar um bloco a cada 2 minutos para completar a estrutura no prazo alegado. Mais perturbador ainda,
A pirâmide está alinhada com os pontos cardeais verdadeiros com precisão de 3/60 de um grau. Contém a razão matemática π incorporada em suas proporções e sua localização geográfica corresponde exatamente à velocidade da luz quando expressa em coordenadas. Essas não são coincidências, são assinaturas de conhecimento avançado que não deveria existir na antiguidade. Quando você mapeia todas essas estruturas anômalas globalmente, um padrão perturbador emerge. Muitas delas estão localizadas ao longo de uma rede geométrica específica que circunda o planeta, como se tivessem sido posicionadas intencionalmente em relação umas às outras, segundo princípios que não compreendemos. Gizé, Angkor Wat, a Ilha de Páscoa, Nazca, Ollantaytambo, todas essas maravilhas antigas e inexplicáveis estão conectadas por relações matemáticas e geométricas precisas quando você traça suas posições em um globo. Parece loucura até você verificar os números e perceber que as correlações são estatisticamente impossíveis de serem coincidências aleatórias. Alguém, em algum momento no passado distante, tinha conhecimento global da geografia terrestre e estava construindo segundo um plano mestre que abrangia continentes inteiros. A única pergunta é: quem tinha esse conhecimento e o que aconteceu com eles? A supressão científica dessas descobertas não é acidental ou resultado de ceticismo saudável, é política institucional deliberada para proteger paradigmas estabelecidos que não podem sobreviver a evidências contraditórias. Quando o Dr. Robert Schoch, geólogo credenciado da Universidade de Boston, apresentou evidências de erosão por água na esfinge que datariam a estrutura em pelo menos 7.000 anos antes do que egiptólogos afirmam, ele foi ridicularizado e marginalizado profissionalmente. Quando Graham Hancock publicou evidências compiladas de civilizações avançadas pré-diluvianas em seu livro Fingerprints of the Gods, arqueólogos establishment o atacaram não com contra-evidências, mas com ad hominem e descrédito pessoal. A mensagem é clara. Questionar a cronologia oficial é suicídio de carreira, mesmo quando você tem dados empíricos do seu lado. E essa supressão sistemática levanta a questão óbvia. Se essas ruínas são apenas curiosidades geológicas ou trabalho de sociedades primitivas com paus e pedras como alegam, por que tanto esforço para silenciar investigação legítima? A resposta mais lógica é que essas estruturas são exatamente o que parecem ser. Remanescentes de civilizações tecnologicamente avançadas que existiram antes do cataclismo que Enoque descreveu. Evidências físicas que validam seus relatos impossíveis e provas de que a história humana é infinitamente mais antiga, mais complexa e mais perturbadora do que nos ensinaram a acreditar. O aviso final. Estamos repetindo os mesmos erros? Quando você coloca lado a lado a descrição de Enoque sobre a sociedade antediluviana e observa o mundo contemporâneo com olhos honestos, os paralelos não são apenas inquietantes, são absolutamente aterrorizantes na sua precisão. Estamos novamente mexendo com manipulação genética em escalas que ultrapassam qualquer compreensão das consequências a longo prazo, fundindo DNA humano com animal para criar quimeras em laboratórios justificadas como avanços médicos. Estamos desenvolvendo inteligência artificial que seus próprios criadores admitem não conseguir controlar completamente, criando entidades digitais que podem um dia transcender suas programações originais da mesma forma que os vigilantes transcenderam suas ordens de simplesmente observar a humanidade. Estamos construindo torres de Babel modernas, não de tijolos, mas de informação e conexão digital, criando uma consciência coletiva artificial através das redes sociais que está literalmente reprogramando a psicologia humana em tempo real. E exatamente como no mundo pré-diluviano, estamos fazendo tudo isso com arrogância absoluta,
convencidos de que somos inteligentes demais, avançados demais, esclarecidos demais para enfrentar as consequências que outras civilizações supostamente primitivas enfrentaram. A corrupção moral que Enoque descreveu nas cidades antediluvianas encontra seu espelho perfeito na decadência contemporânea, que normalizamos e até celebramos como progresso social. Ele falou de uma sociedade onde todas as perversões eram não apenas toleradas, mas institucionalizadas, onde os limites entre categorias que deveriam permanecer separadas foram deliberadamente destruídos em nome da libertação. Olhe ao redor hoje. Estamos redesenhando conceitos biológicos fundamentais de sexo e gênero, não baseados em ciência, mas em ideologia que insiste que a realidade física é subordinada à identidade subjetiva. Estamos normalizando relacionamentos e estruturas familiares que contradizem padrões estabelecidos através de milhares de anos de civilização humana. Estamos ensinando crianças cada vez mais jovens sobre práticas sexuais adultas sob o pretexto de educação, exatamente o tipo de corrupção da inocência que sempre precede o colapso civilizacional. E qualquer um que questione essas tendências é imediatamente silenciado, cancelado, destruído profissional e socialmente, da mesma forma que os profetas antediluvianos foram silenciados quando advertiram sobre o julgamento vindouro. A tecnologia que estamos desenvolvendo atualmente não é apenas similar à tecnologia proibida que os vigilantes trouxeram. Ela pode ser literalmente a mesma informação sendo redescoberta ou recanalizada através de meios que não compreendemos totalmente. Considere como tantos avanços científicos radicais vêm de insights súbitos, de cientistas que relatam sonhos ou visões que lhes deram soluções para problemas insolúveis. A teoria da relatividade, a estrutura do DNA, equações de física quântica, muitas dessas descobertas fundamentais têm histórias de origem que incluem revelações quase místicas. E se essas não forem descobertas humanas independentes, mas conhecimento sendo sussurrado através das dimensões por entidades que querem ver a humanidade voltar a abrir as mesmas portas que foram fechadas pelo dilúvio? A física quântica está descobrindo que a realidade é muito mais fluida e multidimensional do que o materialismo científico admite. Estamos desenvolvendo tecnologias para manipular o tecido do espaço-tempo, e alguns cientistas de ponta já falam abertamente sobre comunicação com outras dimensões. Estamos literalmente reconstruindo os mesmos portais que os antediluvianos abriram. As armas de destruição em massa que desenvolvemos superaram em muito qualquer coisa que o mundo antigo poderia ter possuído? Ou será que realmente superaram? Enoque descreveu tecnologias de manipulação climática e hoje temos programas documentados de geoengenharia que literalmente alteram padrões de chuva e temperatura em escalas regionais. Ele mencionou armas que podiam devastar populações inteiras, e nossas ogivas nucleares podem exterminar toda a vida na Terra várias vezes. Ele falou de venenos e pragas criadas em laboratórios. E hoje sabemos que instalações de pesquisa ao redor do mundo desenvolvem patógenos geneticamente modificados, como pesquisa de ganho de função. Um eufemismo para criar superdoenças em nome da preparação para pandemias. A recente pandemia global nos deu um vislumbre aterrorizante de como rapidamente a civilização pode ser paralisada por um agente biológico. E os debates em torno da origem laboratorial do vírus revelam que estamos brincando com forças que não podemos controlar, exatamente como fizeram antes do dilúvio. A elite global, que controla a maior parte da riqueza e poder no mundo contemporâneo, exibe características perturbadoramente similares às classes dominantes antediluvianas que Enoque descreveu.
Eles operam em sociedades secretas, com rituais que remontam a tradições ocultas antigas. Reúnem-se em locais privados, como Bohemian Grove, onde praticam cerimônias que qualquer observador externo descreveria como cultos pagãos bizarros. Eles financiam pesquisas em transhumanismo que buscam explicitamente transcender as limitações da biologia humana, perseguindo a imortalidade física através da tecnologia da mesma forma que os antediluvianos buscaram divindade através da miscigenação com entidades angelicais. Eles promovem ativamente agendas de despovoamento, falando abertamente sobre a necessidade de reduzir drasticamente a população humana para salvar o planeta. Uma inversão orwelliana que mascara genocídio planejado como ambientalismo compassivo. E eles fazem tudo isso com a mesma arrogância que caracterizou os governantes das cidades condenadas de Enoque, convencidos de que estão acima das leis morais que governam pessoas comuns. Mas o paralelo mais chocante e inegável entre nossa era e a antediluviana não está nas tecnologias ou imoralidades específicas. Está na atitude coletiva de negação desafiadora, face a todos os sinais de advertência. O mundo antes do dilúvio conhecia os profetas que advertiam sobre o julgamento iminente. Enoque, pessoalmente, entregou mensagens aos líderes das cidades condenadas. E eles riram, zombaram e continuaram acelerando em direção ao abismo. Hoje temos sinais em abundância, desastres naturais aumentando em frequência e intensidade, instabilidade geopolítica que ameaça explodir em conflito global a qualquer momento, colapso das estruturas sociais tradicionais, levando a anomia e desespero em massa e uma sensação quase universal de que algo fundamental está errado com o mundo. Mas em vez de autorreflexão e correção de curso, a resposta coletiva é duplicar todas as tendências destrutivas, celebrar a corrupção como sofisticação e ridicularizar qualquer um que sugira que talvez, apenas talvez, estejamos caminhando pelo mesmo precipício que nossos ancestrais pré-diluvianos caminharam. Enoque não registrou suas experiências apenas como documentação histórica do que aconteceu. Ele as registrou como advertência profética do que aconteceria novamente. Os profetas subsequentes, incluindo o próprio Jesus Cristo, referenciaram os dias de Noé ao descrever os sinais que precederiam o próximo julgamento global, dizendo explicitamente: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Não era uma comparação casual, era uma identificação direta de padrões cíclicos que se repetem quando a humanidade atinge certos limiares de corrupção. E se você estuda honestamente os textos de Enoque ao lado das realidades contemporâneas, a conclusão é inescapável. Não estamos apenas repetindo os mesmos erros dos antediluvianos, estamos os amplificando exponencialmente com tecnologias que tornam nossa capacidade de autodestruição infinitamente maior do que qualquer coisa que eles possuíam. A questão não é se um segundo grande julgamento está vindo. A pergunta real é: será através de água novamente ou através de fogo, como os textos proféticos sugerem? Ou através de nossa própria estupidez tecnológica que criará um cataclismo tão devastador que fará o dilúvio parecer uma tempestade moderada em comparação? Enoque viu o que acontece quando a humanidade cruza certas linhas vermelhas estabelecidas na ordem da criação. Nós cruzamos essas mesmas linhas novamente e fingir que desta vez será diferente porque somos modernos é a arrogância final que garante que o destino deles se torne o nosso destino também.